Olá, meu nome é Leonardo e eu vou falar sobre structs na linguagem C. Bom, structs ou estruturas são basicamente uma forma de você representar algum conceito do mundo real na linguagem C, né? Por exemplo, se a gente quiser representar o conceito de pessoas, né? Que informações são relevantes sobre pessoas para o nosso problema, no caso? Por exemplo, o nome seria um exemplo de informação relevante, endereço, ou telefone, ou quem sabe CPF, data de nascimento, por aí vai. Ou seja, a gente vai construir uma estrutura, uma struct, que dentro dessa estrutura vai ter vários campos, né, várias variáveis dessa forma, para representar o conceito de pessoas, né? Então, por exemplo, a gente podia criar uma struct chamada pessoas e tivesse uma variável nome, por exemplo, poderia ser uma string, né? Uma string, poderia ter endereço, poderia ter um telefone e por aí vai, né? Outro exemplo também, a gente poderia criar uma struct veículos, né? Com cada informações relevantes dentro dessa struct veículo, né? Por exemplo, marca, modelo, cor, placa, preço, o que for, né? E outro exemplo, se eu quisesse criar uma struct de estoque, né? Poderia ter uma variável dentro dela chamada código, né? Poderia ser um int, poderia ter uma descrição, que poderia ser um vetor de char, né? Uma string, um valor unitário, que poderia ser float, e uma quantidade que poderia ser int, né? Então a gente pode criar várias estruturas dentro do nosso programa para representar conceitos do mundo real, né? Para facilitar a organização do sistema, porque sem isso a gente teria que criar várias variáveis soltas no programa e ia ficar meio complicado de organizar. Dessa forma, fica mais organizado a criação do sistema, os conceitos estão mais organizados no código, né? Beleza, como que a gente faz na linguagem C, né? No caso, a gente utiliza o comando struct, né? Por exemplo, aqui a gente pode criar uma struct para representar aluno, né? Então você coloca um nome dessa sua struct, nesse caso aluno, abre chaves, né? Um ponto e vírgula no final, e coloca as variáveis que você quer representar o aluno, né? Por exemplo, int RA, né? Registro acadêmico, pode ser um valor int, char nome, né? Para o nome do aluno, nesse caso tamanho 30, né? Um vetor de char, e int curso, no caso a gente está querendo simplesmente armazenar o código do curso. Poderia ter outras informações do aluno, né? Por exemplo, disciplinas cursadas e assim por diante, nota das disciplinas, mas para não deixar muito grande nosso exemplo aqui, vamos simplificar o negócio, né? Então, nesse caso aqui, normalmente structs você faz antes do main, fora do main, né? Em cima do main. Nesse caso aqui, né? Em cima do main. E como que, visualmente, como que ficaria, né? A gente vai criar uma estrutura aluno, né? Dentro dessa struct, dessa estrutura, vai ter um campo RA, vai ter um campo nome e vai ter um campo curso, né? Então, no caso que a gente declarou um A1, que seria a nossa struct, né? Dentro de A1 vai ter um RA, que vai ser um int, vai ter um char nome, um vetor de char nome, né? Para representar o nome do aluno, e vai ter um int curso. Detalhe que nome, como é vetor de char, também no caso vai ser representado dessa forma aqui, né? Lembrando como funciona vetores, né? Nesse caso tem tamanho 30 e vai de índices vão de 0 até 29. Cada uma das posições vão ser do tipo char, cada uma delas para armazenar um caractere, né? Então tudo isso aqui vai estar dentro de aluno, né? Esses três campos aqui, né? Continuando o nosso exemplo, supondo que a gente, beleza, criou a struct aluno, né, com os campos relevantes dentro dela, para o nosso problema, declarou lá no int main uma variável do nosso tipo struct aluno. Detalhe, quando a gente vai criar uma variável, percebam que, por exemplo, a gente quer criar uma variável int, né? A gente pode fazer int x, por exemplo. O int é o nosso tipo da nossa variável e o x é o nome da nossa variável. Com structs é semelhante, né? Isso tudo aqui, struct aluno é o nosso tipo da nossa variável,
e o A1 é o nome da nossa variável. Por que tem struct aluno e não só aluno? Porque é um tipo que a gente criou para o nosso sistema. Então, como não é um tipo nativo, tipo int, float, char, a gente tem que colocar struct aluno, indicando que é um tipo que a gente que criou, uma estrutura que a gente criou. Então, no nosso exemplo aqui, a gente declarou A1, né? Lembrando que A1 vai ter RA, nome, curso dentro dele, né? Dentro de A1. Supondo que a gente queira trabalhar com esses valores, né? Por exemplo, atribuir algum valor para cada um deles, a gente vai fazer dessa forma aqui, ó, A1.RA e atribuo um valor para ele, né? Então, no caso, nosso RA vai ser atribuído esse valor aqui. Então, eu sempre tem que colocar A1. O campo que eu quero. No caso, A1.RA, A1.curso, né? E A1.nome. Só que um detalhe bem importante. O nome, ele é um vetor de char. Então, a gente não pode fazer uma atribuição dessa forma para vetores, né? A gente tem que utilizar, no caso como é string, a gente tem a função pronta chamada strcpy, né? Então a gente pode usar dessa forma para fazer a atribuição. Então nesse caso o João vai ser atribuído à minha variável A1.nome, porque como vetor a gente não pode fazer simplesmente com o comando normal de atribuição, que é o igual, tá? Também a gente pode colocar as nossas structs em dentro de if, né? Pode utilizar esse A1.curso, A1.RA, A1.nome da mesma forma que a gente utilizaria uma variável. Pode colocar dentro de uma condição, num if, dentro de um while, pode pedir para o usuário digitar o valor através de um scanf ou getS, se for caso for um nome, né? Também a gente pode imprimir na tela, então a gente pode trabalhar a nossa struct como se fosse uma variável normal, porém com cada um com as suas características, né? Um int a gente pode fazer dessa forma aqui. Se for o nome, que é uma string, a gente tem que lembrar de como que trabalha com string, pode usar getS, por exemplo, em vez de scanf, ou atribuição fazer dessa forma, e assim por diante, né? Também é possível a gente criar um vetor de structs, né? Supondo que a gente queira representar uma turma inteira de uma sala, né? Cada aluno vai ter o seu RA, nome, curso, e a turma vai ter vários alunos. Então, nesse caso, faria sentido a gente criar um vetor de alunos, né? Então, seguindo o nosso exemplo aqui, supondo que a gente crie essa estrutura aqui de aluno, né? Com RA, char, nome e curso, né? E lá no int main, a gente, em vez de criar uma única variável para aluno, a gente cria um vetor de aluno para representar a nossa turma inteira. E nesse exemplo aqui a gente colocou um vetor de tamanho 50, né? Supondo que então essa variável aqui vai suportar 50 alunos, né? Lembrando que para trabalhar com vetor, normalmente a gente precisa de uma estrutura de repetição, né? Nesse caso aqui a gente está usando um for, né? Para passar por todos os valores do meu vetor, né? No caso de 0 até 49. Lembrando que vetores, se eu tenho tamanho 50, o índice vai de 0 até 49. Se eu tiver um vetor tamanho 100, por exemplo, vai de 0 até 99 e assim por diante, né? Então, no nosso exemplo aqui, a gente precisa de uma estrutura de repetição para percorrer todo o nosso vetor, indo de 0 até 49. E, por exemplo, supondo que a gente queira que o usuário digite todos esses valores, a gente teria que colocar um scanf aqui, por exemplo, para pegar o primeiro valor, né? Então, no caso, como a minha turma tem de 0 a 49 índices, eu tenho que colocar um i para esse i. Esse i vai de 0 até 49, então na primeira passada aqui do for, esse i vai ter 0. E, obviamente, como é uma estrutura, eu tenho que pegar esse campo aqui, né, no meu scanf, depois eu tenho que pegar o segundo campo, o nome, depois eu tenho que fazer um outro scanf também para o curso, né? Então teria que ter 3 scanfs aqui caso eu quisesse que o usuário digitasse todos os valores do meu vetor. E no caso do nome pode ser um getS também para simplificar, né? E no caso é isso aí, né? Para trabalhar com o vetor de estruturas, eu tenho sempre que fazer um for porque é um vetor, e eu tenho que fazer dessa forma aqui porque é uma estrutura, né? Então é uma estrutura dentro de um vetor. Então cada posição do meu vetor
vai ter esses 3 campinhos aqui, né, como representando cada aluno no caso. E no caso, também é possível a gente utilizar estruturas, structs, em funções, né? Eu posso passar por parâmetro a minha struct, né? Lembrando, eu posso utilizar a minha struct como eu utilizo variáveis, né, normalmente, como eu posso passar variáveis float, int, char no meu parâmetro de funções, obviamente eu posso passar uma struct também, né? Então vou passar dessa forma aqui, sempre utilizando struct, o nome da minha struct e a minha variável, né? Também, como eu posso passar por parâmetro, eu também posso passar, retornar um valor de uma struct. Então eu posso fazer todas essas operações, só que lembrando, dentro da minha função eu tenho que tratar como uma struct, né? Turma de i.ra, no exemplo anterior, né? Como não é um vetor aqui, é a.ra, então eu tenho que tratar como se fosse uma struct mesmo, porém eu posso ter as mesmas funcionalidades que uma variável normal tem, né? Bom, é isso aí que eu queria passar sobre structs e bons estudos.